Irmãos, nessa noite eu estou em ritmo de Hebreus, então você que achou Hebreus não vai ter dificuldade de achar de novo. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Eu queria falar um pouquinho nesta noite sobre a supremacia de Cristo. Essa carta aos Hebreus tem algumas peculiaridades nela. Hebreus capítulo 9, versículo 11 diz assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, desta criação, mas por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo ele obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém? Essa noite eu quero falar um pouquinho sobre essa supremacia de Cristo que Hebreus apresenta para nós. Quando a gente vai ler a carta dos Hebreus, e ela só diz carta aos Hebreus, diferente das cartas que era carta aos Filipenses, carta aos Tessalonicenses, carta aos Romanos, essa carta aqui ela diz carta aos Hebreus. E ela tem uma peculiaridade que os escritores e estudiosos da palavra dizem que ela é um quinto evangelho. Nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os escritores dizem que ela funciona como um quinto evangelho. Por que como um quinto evangelho? Porque nesta carta que nós temos escrita aqui, se os evangelhos, os 4 evangelhos, eles narram para nós e nos informam do que Jesus fez na terra, Hebreus, quando você lê Hebreus, você vai ver que ela nos informa o que Jesus continua fazendo. Qual é o ministério de Jesus depois da sua ressurreição? Qual é o ministério de Jesus depois dele depois de 3 dias ter ressuscitado? Então, é considerado essa carta de Hebreus como um quinto evangelho. Mas o assunto dessa carta principalmente é o quê? Animar os irmãos daquela época, animar esses hebreus da época, animar essa igreja da época, a entender que não valia a pena voltar atrás depois de ter começado a andar com Cristo. E talvez por isso era tão relevante para nós nessa nossa época, porque às vezes a gente na emoção, às vezes no movimento do lugar, a gente acaba levantando a mão, aceitando Jesus, dizendo que a gente quer viver para Cristo, mas a gente sabe que a realidade não é bem essa. A gente sabe que existe uma realidade, quando saímos lá fora, que está o tempo todo tentando nos oprimir, nos fazendo voltar atrás. Não era diferente com esses hebreus. A Bíblia vai dizer lá em Atos 18, que Paulo, saindo de Atenas, foi a Corinto, e quando ele vai a Coríntios, ele encontra um casal lá, Áquila e Priscila, e esse casal estava justamente ali porque estava fugindo de Roma, porque na época o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Eles simplesmente foram expulsos de uma nação, simplesmente por serem judeus. E eles estavam enfrentando, então, essa perseguição e essa guerra contra a sua fé. E muitos deles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. Por quê? Porque o caminho que estava sendo perseguido na época não era o judaísmo, era o cristianismo. Então aqueles que haviam se convertido ao cristianismo, em meio a toda a perseguição, larga tudo, vai embora, eles estavam sendo tentados a voltar atrás, a voltar para o judaísmo. E então,
O escritor de Hebreus começa nessa carta a mostrar que a lei, que Moisés, que Josué, que os profetas, que os anjos são inferiores a Cristo e que não valia a pena retroceder. Talvez hoje nossa luta é diferente do que era dos hebreus daquela época, no sentido de voltar atrás, mas a luta é a mesma. Se você um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Jesus é melhor do que qualquer coisa, amém? Jesus é melhor do que qualquer proposta, qualquer oferta. Então, em Hebreus nós somos informados daquilo que Cristo continuou fazendo. É aqui que nós encontramos, por exemplo, com clareza o ministério intercessório de Jesus Cristo como sumo sacerdote nos céus sobre a nossa vida. E eu quero caminhar um pouquinho sobre Hebreus. Comecei nesse versículo porque aqui nós vamos terminar, mas eu quero iniciar com você lá do capítulo 1, para que você veja como esse escritor começou trazendo à igreja da época um ensino e uma instrução. Dava a doutrina e aplicava. Ensinava um princípio e dizia, agora façam assim. Ensinava outro princípio, agora ajam assim. A palavra, ela sempre vai ser assim. Ela nunca quer trazer para nós só informação. Talvez a gente, por alguns momentos, está cheio de informação. Mas essa informação, se ela não gerar em nós transformação, uma reação quanto àquilo que nós conhecemos, de nada vale a informação. Você pega uma biblioteca cheia de livros, se ninguém passar lá a ler aqueles livros, é só um lugar onde está cheio de informação, mas ninguém aproveita aquilo. A palavra não é diferente. Ela traz para nós informação, e a hora que ela traz a informação, ela traz também uma exortação, uma instrução para nós. Agora faça assim. Então, Hebreus vai começar assim. Agora olha lá comigo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, agora nos fala, e falado pelos profetas, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Olha só como o escritor de Hebreus já começa tecendo uma porção de informações aqui para que ele pudesse criar um gancho para mostrar que nem os profetas sobrepujavam a grandeza de Cristo. E aí ele começa dizendo, olha, havendo Deus falado. Então quem que falou naquela época? Naquela época Deus falou. Deus fala hoje, amém? Deus ainda continua falando. Aí ele diz, havendo Deus falado outrora, ou seja, naquela época, muitas vezes. Irmãos, quantos aqui já ouviram mais de 10 mensagens na sua vida? 10 pregações assim. Quanta informação tem aí, hein? Quanta informação? Deixa eu tirar esse óculos aqui, que eu não sei se eu uso ou não uso, né? Tem hora aqui para ler. Mas esse texto vai dizer que aquele povo teve muita informação. Ele diz, havendo Deus falado outrora diversas vezes aos nossos pais pelos profetas, tá? Tiveram o tempo da informação deles. Agora ele vai dizer, agora, nesses últimos dias, nos fala pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele começa, e eu quero falar aqui sobre 5 teses que o escritor de Hebreus levanta. E a primeira tese dele é que Cristo é maior que os profetas. Cristo é melhor que os profetas. Cristo é superior aos profetas. Por quê? Porque ele vai começar agora a falar quem é Cristo. A gente vê na palavra alguns profetas que dizem, eu nem queria ser profeta. Eu estava lá cuidando do gado, e quando eu vi, Deus me chamou, vai e fala para aquele povo. Mas aqui, ele começa a descrever quem é Cristo. E olha lá, ele começa dizendo, ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Segundo, ele diz assim, ele é o resplendor da sua glória, pelo qual fez também o universo. Ou seja, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o criador do universo. Aí ele diz que ele é o resplendor da glória, e ele é também a expressão exata de Deus.
Ou seja, Cristo é a exegese de Deus. Ele é a interpretação exata, Ele é a expressão exata. Por isso que quando perguntaram para o Senhor, Senhor, como veremos o Pai? Ele vai dizer, Felipe, quem vê a mim vê o Pai, meu filho. Ele é a expressão exata de Deus. Então ele não precisa de interpretação. Então ele é o herdeiro de todas as coisas, o Criador do universo. Ele é a exegese de Deus, ou seja, a explicação de quem é Deus estava em Cristo. E ele continua dizendo, ele também é, olha lá, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha só, herdeiro de todas as coisas, Criador do universo, exegese de Deus, sustentador de Deus. Ele não só criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas, amém? Ele não só criou eu e você, ele sustenta eu e você. A Bíblia diz que nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós respiramos. Em Cristo nós podemos estar vivos, em Cristo. Então, aí ele continua dizendo, olha lá, ele é, porque depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Agora, olha comigo só nesse versículo. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, o Criador do universo, Ele é a exegese de Deus, Ele é o mantenedor de todas as coisas, Ele é o redentor da criação, e Ele não só é o redentor, Ele é o governador de todas as coisas. Nenhum profeta se encaixaria nessa moldura que Hebreus começa a criar de quem é Jesus Cristo. Ele já começa a 120 por hora, falando, Cristo é melhor. Não vale a pena voltar para a lei, não vale a pena voltar para a velha vida. Jesus é melhor. E eu digo para você hoje, eu não sei talvez o que fica tentando te puxar para trás, tentando te tirar da presença de Deus, tentando te arrastar da presença de Deus, mas Jesus continua sendo melhor. Jesus ainda continua sendo aquele que pode todas as coisas. E ele começa então descrevendo Jesus em comparação aos profetas. E nessa primeira tese, ele diz, não tem como se equivaler os profetas e Jesus Cristo. Jesus é melhor. Aí, ele sai dos profetas e ele avança um pouquinho mais. No versículo 5, agora ele vai criar uma tese de que Jesus Cristo é maior do que os anjos. Quem eram os anjos para os hebreus? Quem eram os anjos para os judeus? Os anjos eram aqueles por quem eles recebiam a direção de Deus. Os anjos eram aqueles por quem vinham as informações de Deus, a vontade de Deus. A lei veio. A Bíblia diz que a lei foi entregue pelos anjos. Então, agora ele começa a descrever que mesmo os anjos não podem se comparar à excelência de Jesus Cristo. Olha lá, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora, vamos pensar um pouquinho. Qual é a supremacia? Qual é a diferença de Jesus para os anjos? Se os anjos também são seres celestiais. Primeiro, os anjos foram criados, certo? Os anjos teve um princípio, teve um início. Eles são seres eternos? São. Mas em algum momento da eternidade, eles foram criados. Jesus Cristo, Ele é um com o Pai. Ele é coeterno com o Pai. Quando a gente lê, por exemplo, aquele versículo que diz assim, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí, algumas vertentes dizem então que Jesus foi criado ali. Por isso que você encontra na Bíblia dessa vertente, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era um Deus. Mas a ideia de ser gerado ali é eternamente gerado. Ele sempre esteve com o Pai, ou seja, nunca existiu um tempo em que Cristo não existisse. Quando chegamos em Apocalipse, nós encontramos um versículo dizendo que Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, os anjos foram criados, Jesus não. Aí, o texto vai dizer que os anjos, 1,14 vai dizer que os anjos existem para um propósito. Os anjos existem para fazer o serviço que às vezes nós deixamos de fazer. Os anjos são os diáconos da igreja.
Os anjos são aqueles, diz o texto 1,14, que eles existem para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, eles são subalternos, eles estão debaixo da ordem do Senhor para estar assistindo à igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo abençoa a igreja, amém? Cristo abençoa a tua vida, guarda a tua vida, resgata você, salva você, mas Ele não está subordinado a você, porque Cristo é Senhor. E aí Ele continua dizendo: foi Cristo que operou a redenção. Então, nesse princípio, os anjos não podem se enquadrar também. Então, não há paridade entre Cristo e os anjos. Cristo é maior, Cristo é melhor. Foi a segunda tese. Cristo é maior do que os profetas, Cristo é maior do que os anjos. Quando nós olhamos, aí nós continuamos, o que é interessante, se você olhar no 2, versículo 1 a 3, é que o escritor de Hebreus, ele começa a trazer um ensino, ele começa a trazer uma doutrina. Olha aqui para mim, ele traz uma doutrina, e ele traz um ensino, e daí ele diz: minha responsabilidade foi cumprida, eu disse como é. Agora eu vou dar uma responsabilidade para vocês. Capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a vontade de Deus. Ele diz: trouxe uma informação, Cristo é melhor, trouxe uma informação, ele não pode ser comparado aos profetas, ele não pode ser comparado aos anjos. Ele diz: por esta causa, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Olha para o irmão que está ao lado e pergunta para ele: você está firme em Jesus Cristo? Importa se apegar com mais firmeza, irmão. Pare de brincar de ser crente. Importa se apegar com mais firmeza. Pare de brincar de cristianismo. Importa se apegar com mais firmeza. Se agarre nas promessas de Deus. Fique firme. A palavra diz que Ele é fiel para completar aquilo que começou na minha e na tua vida. Aí, depois que Ele traz a informação, Ele aplica essa informação, continua a ensinar, continua a instruir. Você percebe que essa carta de Hebreus, ela tem um tom pastoral, ela tem um tom de uma pregação, um culto, de uma ministração, porque ele traz o ensino e ele diz: agora façam isso. Traz o ensino, entenderam? Agora haja assim. O cristianismo é isso, irmãos. O cristianismo é feito de informação e resposta a essa informação. Por isso que Tiago vai dizer que nós devemos ser praticantes da palavra, e não somente ouvinte, porque aquele que é ouvinte é como aquele que vai na frente de um espelho e sai, quando volta já não lembra mais se está borrada a maquiagem, se o cabelo está para o lado direito, para o lado esquerdo. Ele diz: você está se enganando a você mesmo quando você ouve, mas fecha o teu coração para a transformação que Deus quer fazer. Esse texto diz que importa que nos apeguemos com mais firmeza. E ele diz: olha lá, se pois se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos. Ele acabou de dizer que a palavra de Jesus, que Jesus é maior que os anjos. Ele dizia: a palavra dos anjos já tinha peso. Quanto maior tem a do nosso Senhor. E aí ele continua dizendo: como escaparemos nós? Pastor, mas nós estamos no tempo da graça. Vai com essa confiança. Vai nessa fé, meu irmão. Chega, vai com essa fé de que você está no tempo da graça. Não larga da cachaça, não larga do cigarro, não larga da prostituição, não larga da imoralidade. Vai nessa fé que no tempo da graça pode tudo. Chega lá diante de Deus e diga: Senhor, eu entendi a graça podia tudo. Para ver o que você vai ver. Esse texto deixa claro como escaparemos nós, se ao ouvir as admoestações, se ao ouvir a instrução, o ensino da palavra de Cristo, porque ele diz: naquela época falavam os profetas,
agora fala-nos o Filho. Naquela época falava os anjos, agora fala o Filho. Quando Jesus ministra a nossa vida, nós temos uma responsabilidade de dar uma resposta sobre ela. Agora, a terceira tese, no capítulo 3, ele mostrou que Cristo é maior do que os anjos, que é maior do que os profetas, e agora ele vai trabalhar algo que para os hebreus era algo quase que inaceitável. Porque a grande guerra deles, quando Jesus andou pela terra, principalmente os fariseus, era que eles diziam, ele não guarda a lei de Moisés. A lei de Moisés em primeiro lugar. Moisés foi nosso herói, Moisés foi o nome, Moisés foi o vulto do Velho Testamento. E agora, o escritor de Hebreus, para mostrar para eles que valia a pena ficar firme em Jesus Cristo, ele vai mostrar que Jesus é superior a Moisés. Capítulo 3, versículo 1 ao 6 diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao qual constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que a edificou, todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Irmãos, nós entendemos que esse lugar aqui não é mais casa de Deus, estrutura. Casa de Deus é esse coraçãozinho batendo dentro do teu peito, nós somos casa de Deus hoje. Ele diz, agora Cristo, ele é fiel sobre a sua própria casa, não como servo, mas como aquele que constituiu essa casa. Agora ele diz, quantos aqui creem que são casa de Deus? Agora existe uma trajetória. Nós estamos numa caminhada, e nesta caminhada nós precisamos ficar firmes, porque ele diz ali no versículo 6, mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Se. O que esse se quer dizer para mim e para você? O que esse se quer dizer para mim e para você? Eu e você somos casa de Deus. Se conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o meio. Porque tem gente que entende que parece que é o meio. Dá uns passos com Cristo e daqui a pouco parou. Vou andar duas milhas? Dá 2 passos, para o negócio. Irmãos, a nossa caminhada com Cristo não é uma corrida de 100 metros. Por isso que não importa se você chega aqui a 1000 por hora. Eu tenho medo quando chega alguém que diz, eu tenho dom disso, eu tenho dom daquilo. Porque não importa com que velocidade você começa, importa se você vai terminar o que você começou. Para Jesus nunca é tão importante a velocidade com que você começa, mas o quanto que você termine aquilo que você começou. E a caminhada com Cristo, ela é uma maratona que dura a vida toda. Então, se conservarmos firmes a esperança da glória até o fim. É até o fim, não. É igual casamento, até que a morte nos separe. É até o fim. Até que a morte nos separe. Por isso que você tem que ficar firme em Jesus Cristo até o fim. E ele vem dizendo então que Jesus é superior a Moisés. Agora imagine um povo acostumado a olhar para Moisés como um grande vulto e entender agora. E ele diz assim, gente, não volta para trás. E esse povo estava enfrentando uma perseguição tão dura, que o próprio escritor de Hebreus, no capítulo 10, capítulo 12, tem 2 versículos lá, que fala que eles estavam sendo até tirados os seus bens, estavam enfrentando morte. Ele diz, na nossa luta contra o pecado, vocês ainda não suportaram até o sangue. O que ele está dizendo? Teve gente que já morreu pelo Evangelho, vocês estão querendo abandonar agora? Teve gente que já morreu por essa fé e vocês estão querendo retroceder? Então, ele começa a dizer então, que Cristo é maior do que Moisés, para que eles entendessem que valia a pena ficar firme. E eu digo para você, igreja, vale a pena ficar firme.
Vale a pena ficar firme no casamento? Vale a pena ficar firme nas amizades? Vale a pena ficar firme com Cristo? Vale a pena ser um homem íntegro? Vale a pena ser uma mulher íntegra? Vale a pena. Quando você olha, o mundo está dizendo que o mundo é dos espertos, mas o céu é dos santos, meu irmão. O céu não é dos espertos, não. O céu é para os santos. O céu é para os transformados por Jesus Cristo. O céu é para os regenerados por Jesus Cristo. Portanto, não queira entrar nesse mundo dos espertos aqui na terra, porque não há lugar para você lá, se você for tentar levar a vida dos espertos aqui. Leve uma vida santificada com Cristo. Ah, vou ter prejuízo. Pois é, vai ter prejuízo às custas do teu testemunho? Tenha prejuízo. Vai ter que barganhar os teus princípios? Vai ter que barganhar o teu caráter como cristão? Tenha prejuízo. Jesus falou que nós iríamos perder algumas coisas aqui sim, mas se ficássemos firmes, nós receberíamos 100 vezes mais. 100 vezes mais. Então olha só, Moisés era o grande líder deles, era o legislador. E agora ele vem dizer, não, Moisés era tudo isso, mas Moisés era só servo. Eles olham para Moisés como um vulto, eles olham para Moisés com uma reverência. Tanto que, quando o apóstolo Paulo se converte, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai anunciando a graça, daqui a pouco ele tem problema, ele tem que voltar a ajustar a teologia em Jerusalém, porque eles estão dizendo, não, o povo está se convertendo através de Paulo, mas eles precisam se circuncidar, porque senão não podem ser salvos. O que Paulo tem que fazer? Interromper a viagem missionária, voltar a Jerusalém, sentar com Tiago, Pedro e os demais apóstolos, o colegiado apostólico daquela época, sentar com eles e ajustar a teologia de novo, e agora eles podem sair de novo. Eles mandam uma carta dizendo, olha, não vamos impor peso sobre os irmãos. Entendemos o que Deus está fazendo pela vida de Paulo, não vamos pôr peso sobre os irmãos, porque eles entendiam o quê? Ainda que se converta a Jesus Cristo, precisa guardar os preceitos da lei. E agora o escritor de Hebreus vai dizer assim, Moisés era só um servo. Cristo é a realidade. Cristo é o dono da casa. Agora, olha lá comigo. No capítulo 3, versículo 7. De novo, olha o que acontece. De novo, o princípio é o mesmo. Ensina e aplica. Ensina e aplica. A instrução é essa. Agora, façam isso. Versículo 7. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação do deserto, como os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso eu me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram o seu coração, e não se chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei eu na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, olha só, vede, irmãos, receba isso para você, irmão, nessa noite, receba isso para você. Vede, irmãos, que nunca ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Olha a estratégia do escritor de Hebreus. Ele ensina, ele fala da grandeza de Cristo e agora ele vem e aplica. Ele diz, eles agiram assim. E vamos combinar aqui, nós temos visto muito pouco em termos de sinais perto do que aquele povo via. Mas os sinais, ele diz, não aproveitou. Os sinais não teve proveito, porque eles erraram no seu coração, mesmo vendo o mar se abrir, mesmo vendo uma coluna de fogo andando adiante deles à noite, para que eles não morressem de frio, mesmo uma nuvem sobre eles no calor, para que eles não fossem cozidos no deserto. E diz, não aproveitou, porque tinha no coração deles o quê? Qual é a palavrinha que ele diz que nós não podemos ter no nosso coração? Incredulidade. Irmão, o incrédulo não é só aqueles que estão lá do lado de fora, não. Incrédulo é nós entrarmos aqui e nós dizemos, isso aí vale para o meu vizinho. Minha esposa tinha que estar aqui hoje para ouvir isso, hein? Ou aquele meu amigo. Lembra da sogra, lembra do cunhado, mas dificilmente a gente se encaixa na forma dizendo, isso é para mim, eu preciso mudar, eu preciso pôr isso em prática na minha vida. Então ele vai dizer assim, gente, vede que nunca ache em qualquer um de vós um perverso coração
de incredulidade para que se aparte do Deus vivo. É uma estratégia dele de aplicar aquilo que ele acabou de ensinar, dizendo: ajam assim. Irmãos, eu gosto sempre de lembrar, tem momentos que parece que me vem à mente: nós não precisamos de mais uma pregação. Eu não sei nem se o jeito de fazer culto na igreja é o correto, sabia? Estamos aqui, cantamos 5, 6 músicas, ouvimos uma pregação, vamos para casa, e às vezes nada muda na nossa vida. Será que isso é servir a Deus? Porque às vezes eu fico pensando: nós não precisamos de mais uma pregação em alguns momentos, nós precisamos pôr em prática aquilo que nós já ouvimos. Quanta informação tem em mim e você, que às vezes nós deixamos de lado, dizemos que vai para fulano, e não nos encaixamos nesse gabarito. A Bíblia é um gabarito que cabe qualquer um que quer ter uma vida transformada. Diferente dos gabaritos que você vê nas indústrias, né, em qualquer coisa que você vai fazer sob medida, ou esse gabarito é para isso. A Bíblia é um gabarito que cabe qualquer um que quer ter a vida transformada. Eu não posso dizer que essa palavra se encaixa muito bem para o Wagner, muito bem para o Jackson, muito bem, e não para mim, porque ela se encaixa para todos aqueles que querem ter uma vida transformada. O problema é esse coração perverso de incredulidade. Ele diz: cuidado, de que não haja isso em nosso meio. Então ele apresentou que Cristo é maior do que os profetas, que é maior do que os anjos, que é maior do que Moisés da lei. E agora ele segue no capítulo 4, para chegar no capítulo 12, nós estamos bem, né? Alguém deixou a janta no fogo? Não, né? Então tá bom. Capítulo 4, a quarta tese do escritor de Hebreus é que Jesus é superior a Josué. Quem foi Josué? Josué foi aquele que herdou o cajado das mãos de Moisés para introduzir o povo na terra prometida. Foi aquele que, quando o Senhor diz: Moisés, você vai até aqui, olha a terra prometida, mas você não entra. Por que Moisés não entrou? A tipologia bíblica vai dizer que Moisés não entrou, não é porque ele deu aquela batida na rocha. Imagina você, o cara errou uma. Aí você diz: ele ficou de fora, acertou todo, aguentou um povo de mais de 3 milhões de pessoas, por 80 anos, aí ele errou uma, e você diz assim: ele não entrou porque ele fez aquilo. Você acha mesmo? A tipologia vai dizer que ele não entrou, sabe por quê? A palavra Josué e a palavra Jesus, no original, é a mesma, Yeshua. Moisés representava a lei. A lei só tem uma função até hoje para mim e para você, é dizer o que está errado. A lei só tem um poder na minha e na tua vida, é apontar o nosso pecado. Paulo é correto em dizer, ele diz assim: eu não saberia o que era pecado se a lei não me dissesse o que era pecado. Eu não saberia que matar era pecado se a lei me dissesse: não matarás. A lei, o poder da lei, a responsabilidade da lei era entregar o povo até o início da entrada da terra prometida. Se Josué e Jesus, a semântica da palavra é a mesma, e Yeshua, que significa Deus é salvação, Yahvé é salvação, a função da lei que Moisés representava era entregar o povo a Yeshua. A lei de hoje não é diferente. A lei é para trazer eu e você a Jesus, mas ela não tem poder de nos salvar. Aliás, só a lei nos mata, a lei nos condena. A lei diz: olha, você é um miserável, você faz isso, você faz aquilo, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Aí vem Jesus e diz assim: mas graças a Deus, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A lei nos leva até Cristo, e Cristo diz assim: eu vou redimir. É a mesma história de Ruth, quando Ruth está lá nos campos de Boaz, e ela está quebrando espigas, e ela está lá, seu marido havia morrido, Noemi, que era sua sogra, ficava em casa e ela ia quebrar espigas. E Boaz olha para ela, se apaixona por ela e quer remi-la. Mas havia uma lei, tinha que levar diante das pessoas de autoridade na cidade, no portão, e dizer: olha, essa mulher ficou uma herança, eu sou o parente mais próximo, eu tenho o direito de remir a família, de remir a terra, de remir as propriedades, eu vou remir. Boaz fez isso, falou: eu vou remir a terra e vou remir a Ruth. E Jesus fez isso conosco. Agora, olha lá, quem foi Josué? Josué foi o conquistador de Israel, foi ele que levou o povo a entrar
prometida. Foi ele que introduziu o povo na terra prometida. Agora, por que então a diferença entre Cristo e Josué? Em que Cristo é superior a Josué? Simples, meus irmãos. Em que terra Josué introduziu o povo? Josué levou o povo para Canaã, a terra prometida. Cristo leva eu e você à terra prometida da glória. Esse descanso Josué não podia dar àquele povo. Ele não podia dar esse descanso ao povo. Por isso que quando nós olhamos, diz, Cristo é superior a Josué. Josué levou o povo para a terra prometida de Canaã, Jesus nos leva à terra prometida dos céus. Agora, quando você olha, olha lá comigo, avança um pouquinho. No versículo 11 do capítulo 4, diz assim, olha a aplicação de novo. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele com a quem havemos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça em tempo oportuno. Quando a Bíblia fala que Moisés levou o povo ao descanso, a Bíblia vai dizer, mas resta ainda um descanso para o povo de Deus. Esse descanso era o Shabat, o descanso que Josué deu ao povo, de entrar na terra prometida. A promessa de Deus se cumpriu. Mas a Bíblia diz que Jesus leva eu e você para um descanso eterno. Não tem pressa, você não tem pressa de descanso eterno, né? Ninguém aqui tem pressa. Nós ficamos cantando o tempo todo que queremos ver Jesus, mas ninguém tem pressa de ir para o descanso eterno. Mas Jesus é aquele que pode dar a mim e você o descanso verdadeiro. Então, na quarta tese, Jesus é superior a Josué. Para fechar, a quinta tese, do capítulo 5 ao 7, ele vai falar do sacerdócio de Arão e dos sacerdotes levíticos. Arão foi aquele escolhido como sacerdote para oferecer sacrifícios a Deus em nome do povo. E ele desce nesses 3 capítulos, apresentando de que o sacerdócio de Arão era transitório, os sacrifícios de Arão eram transitórios, não tinham poder para perdoar pecados, eles só cobriam pecados, mas que Cristo é maior. Se não, vejamos. Arão era pecador, Cristo não. Arão era imperfeito, Cristo é perfeito. Arão, por ser pecador, ele tinha que oferecer sacrifícios por ele também. Arão oferecia sacrifício de sangue de animais, Cristo ofereceu o seu próprio sangue. A pergunta é: o sangue de animais podia perdoar pecados? A pergunta é então, como que as pessoas eram salvas no Velho Testamento, se o sangue de animais não podia perdoar pecados? A Bíblia vai dizer que aqueles homens e mulheres, eles olhavam para o Cristo da promessa, e o sangue dos animais era tipológico ao sangue do Cordeiro. Se hoje nós somos perdoados no sangue de Jesus, mas o sangue de Jesus não verteu hoje, nós olhamos para o Cristo da história. Aqueles homens do Velho Testamento eram salvos também pelo sangue de Jesus, não literalmente, mas de forma tipológica, apontada naqueles animais que Arão oferecia. E a Bíblia vai dizer agora, se aquelas pessoas eram salvas,
pelo sacrifício de animais, porque era uma tipologia na fé de que Cristo haveria de vir, quanto mais o sangue de Jesus Cristo contra mim, sobre a minha e sobre a tua vida. Então ele vai dizer o quê? O sacerdócio de Arão era transitório, o sangue do cordeiro era tipológico. Olha lá, abre comigo em Romanos capítulo 3, eu quero ler esse versículo com você. Romanos capítulo 3, 23. A 26. Romanos 3, 23 a 26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para que Ele mesmo seja o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Esse texto diz que aqueles que olhavam para Cristo na velha aliança, olhavam para a promessa, o sacrifício de touro, o sacrifício de cordeiro, ele de uma forma tipológica apontava para Jesus, e aqueles que tinham fé de que aquilo podia perdoá-los, eles eram perdoados. E aí ele conclui dizendo, assim como nós olhamos, agora eu quero que você volte lá comigo em Hebreus, e nós queremos ler 3 versículos para encerrarmos. Hebreus, 6:1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, a imposição de mãos e a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Versículo 9. Quanto a vós outros, ó amados, todavia, estamos persuadidos de coisas melhores e que são pertencentes à salvação, ainda que dessa forma falamos. Capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Capítulo 9, 11 a 14. Aquele texto que nós encerramos, e assim eu te convido a ficar em pé. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou ele no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Amém? Irmão, eu não sei como anda a tua vida cristã, mas o desafio meu e teu é não retroceder, é não voltar atrás, é avançar. O desafio meu e teu é prosseguir. A grande dificuldade nossa do crescimento não é porque não tem gente para ser ganha,
é que muitas vezes nós não crescemos o suficiente para ir lá ganhar essas pessoas. Satanás está usando a mesma estratégia da Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, as armas eram tão letais que elas causavam morte na certa. Na Segunda Guerra Mundial, as armas, já o inimigo descobriu que quando ele matava um soldado, tombava um soldado. Mas quando ele feria um soldado, ele não utilizava dois, porque aí ele tinha que carregar o ferido. E Satanás tem feito isso no nosso meio. A pessoa começa a andar com Cristo, dá 2 passos para trás. O que nós temos que fazer? Ele vem buscar o que está lá fora. A pessoa dá 2 passos para frente, daqui a pouco você olha, está indo querendo ir ganhar o do lado de fora. O miserável está voltando. Irmãos, o meu desafio teu é viver um cristianismo que prossegue. É parar de brincar e dizer, meu Deus, o pastor não foi em casa, essa semana não me visitar. Irmãos, vamos crescer. Esse texto diz, vamos deixar as coisas elementares, vamos avançar, vamos prosseguir. Porque é isso que o reino é. O reino é um reino em movimento. E esse texto vai dizer assim, gente, se aquele sacrifício já as pessoas conseguiam bênção, conseguiam viver uma vida superlativa, quanto mais o sangue de Jesus Cristo que nos purifica dos nossos pecados. E ele diz, para que abandonemos as obras mortas. O que é uma obra morta, irmão? É aquilo que você faz que glorifica a Deus, é aquilo que você faz que não agrada a Deus, é aquilo que você faz que a tua família sofre, teu casamento sofre, teus filhos sofrem, tua esposa sofre, o marido sofre, a família sofre. Isso são obras mortas. E obras mortas são praticadas por cristãos mortos. Nós temos que ser cristãos vivos, irmãos. As nossas obras têm que testificar que nós somos filhos de Deus. E esse texto diz, vamos deixar as obras mortas de lado e vamos servir a um Deus vivo. Meu desafio teu hoje, não quero trazer peso sobre você. Irmão, pare de brincar de ser crente. Vamos parar de brincar. Meu Deus, o que aconteceu com fulano? Não precisa nada. Por quê? Porque ele está desanimado. Mas o que anima você se Jesus não anima? Você quer o quê? Uma balada gospel? Tem que tocar um pancadão aqui, daí você fica animado? O que anima você se não o sangue de Jesus Cristo que purifica teu pecado miserável e transforma você numa nova pessoa? O que anima você de saber que você está a caminho do inferno e Jesus foi lá e pegou com mão forte e tirou você, transforma a tua casa, transforma a tua família? O que precisa mais para animar você do que Jesus morto numa cruz dando a vida por mim e por você? O que mais precisa para que você seja uma pessoa que não fica não sei se eu gosto, não sei se eu quero, demorou demais, não sei. O que anima você? Irmãos, está na hora de nós avançarmos. Está na hora de nós olharmos e dizer, Jesus é melhor. Aquele povo queria retroceder, o escritor de Hebreus disse, gente, não faça isso, vocês estão voltando, vocês estão retrocedendo e não vale a pena, porque Cristo é melhor. Eu quero dizer para você nesta noite, Cristo é melhor do que qualquer proposta de Satanás querendo dizer para você. Cristo é melhor. Eu queria orar nessa noite. Não vou te chamar aqui à frente. Tem vezes que nós chamamos, oramos com os irmãos, oramos por cura, oramos por força, por ânimo. Mas tem coisas, irmãos, que você não precisa de uma oração aqui, você precisa de uma atitude, às vezes, não se ofenda, de vergonha na cara, de ir para casa e botar em prática. Nós botamos a mão na tua cabeça aqui, você diz, agora vai! Chega na segunda-feira, você é o mesmo miserável de toda semana. Alguma coisa está errada nesse teu cristianismo. Então, eu queria que você orasse por você e Deus. Assim como nós cantamos aquela canção, cadê o grupo do louvor? Pode vir aqui, por favor. Eu quero descer, Senhor. Eu quero ir nas águas. Eu quero ser transformado. Eu queria que você falasse com Deus hoje. Você tem liberdade de sentar, se quiser sentar. Mas eu queria que você falasse com Deus. E apresentasse o teu coração diante do Senhor. Sabe? Às vezes a forma antiga de evangelizar era que você chegasse na pessoa e dissesse assim, Jesus te ama. Mas irmãos, quando eu leio a Bíblia, leio e releio, eu aprendo que não é o amor de Deus que me salva. É a justiça dele. O amor dele me alcança.
Mas Ele é tão justo que o amor dele não vai salvar a mim e a você, é a justiça. Quando nós chegarmos nele, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos justificados. Por quê? Ele diz assim: justificados, pois, por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Sem Jesus Cristo, você é uma pessoa em guerra com Deus. Sem Jesus Cristo, você é uma pessoa que está constantemente em conflito com Deus, porque você sempre estará fazendo aquilo que Deus não se agrada, aquilo que Deus não quer que você faça. Eu queria que nessa noite você colocasse diante de Deus no teu coração. Eu quero olhar para mim. Eu não quero olhar para a vidraça do vizinho. Eu não quero olhar para a casa do vizinho. Não quero olhar para a vida do vizinho, que ele é isso, ela é isso. Eu quero olhar para mim. Dizer: Senhor, eu preciso do sangue de Jesus sobre a minha vida. Todos pecaram. Todos. Enquanto nós cantamos essa canção, você tem a liberdade de falar com Deus. Fale você com o Senhor. Apresente o teu coração diante de Deus. Quem é você? Quem é você? Fale para Deus como está o teu coração hoje. O que são obras mortas na tua vida? O que você hoje, se fosse um filtro de Deus passando naquilo que você faz durante a semana, se a peneira de Deus passasse, o que ficava? E o que passaria como obras mortas? Fale com Deus. Deixa o Espírito Santo pegar você por dentro.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo só um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Se alguém supõe que é religioso, mas deixa de refrear a sua língua, engana o seu próprio coração, e a sua religião é vã. Que a gente possa ir para casa e viver a palavra. Amém? Pega na mão do seu irmão para o seu irmão. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos nessa noite agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor tem nos mostrado. E agradecer ao Senhor porque não é por falta de informação que nós erramos, é por desobediência, rebelião no nosso coração. E por isso nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos. Converte o nosso coração, Deus. Trabalha nas circunstâncias. Trabalha, Pai, nos arredores. Faz como aquele homem, Pai, que escavou ao redor daquela árvore para que ela frutificasse. Escava ao nosso redor. Tira todas as muletas com as quais nós nos agarramos para não te obedecer. E possa nos levar a um lugar, Pai, onde o nosso cristianismo seja real, superlativo, verdadeiro, operoso, Senhor. Em nome de Jesus, toca-nos, Senhor, com teu Espírito. Tua palavra diz que sem o sangue do Cordeiro sobre nós estamos perdidos. Precisamos dele, Senhor. Precisamos da tua misericórdia. Quando olhamos para a tua palavra, Senhor, e a tua palavra diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a buscar essa santificação. Nos ajuda, Senhor, a buscar a tua presença de tal forma que venhamos ser encontrados dignos de ouvir do Senhor naquele dia: vinde, benditos do meu Pai, entrai para o gozo que está preparado. Encontre em nós, Pai, um coração que te adora de verdade, que te serve de verdade, que honra o teu nome em tudo, Pai, todos os dias, Pai, em todos os lugares. Se estamos com pessoas ou se estamos sozinhos, que o nosso caráter, Pai, não mude como um camaleão, dependendo do ambiente que estamos. Que a nossa forma de viver, Pai, não mude conforme o ambiente que estamos. Que não haja em nós, Pai, esse conformismo com o mundo, mas que haja em nós, Pai, uma forma de ser formado pela Tua Palavra em todos os ambientes. Essa é a nossa oração esta noite, Pai, em nome de Jesus. Leva a sua igreja em paz, Pai, para casa, Pai. Leva a sua igreja em paz, Pai. Que dê uma semana, Pai, com a qual nós possamos ser luz para o mundo. Que possamos brilhar a luz de Cristo diante dos homens, para que possam glorificar o Teu nome. Essa é a nossa oração nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe. Uma semana abençoada. Que você possa viver um cristianismo maiúsculo, superlativo na presença de Deus. Deus os abençoe.